O Alerj Debate de hoje poderia se chamar Alerj Musical, ou melhor, Alerj Luiz Gonzaga. O programa de hoje vai falar do centenário do Rei do Baião, que será comemorado no ano que vem. Os meus convidados são Jurandir da Feira, cantor e compositor, Augusto Jatobá, também cantor e compositor, e o deputado Gilberto Palmares. Quero agradecer a todos pela participação aqui no estúdio, no Alerj Debate. Hoje um programa leve, cultural, importante, ao mesmo tempo, falar da cultura, do legado de Luiz Gonzaga para a música popular brasileira, né, deputado? Com certeza. Fala um pouquinho pra gente. Não, primeiro eu queria lembrar que, de que recordar é viver, e eu acho que a Assembleia Legislativa está acertando em dedicar uma série de ações, lembrando grandes figuras da cultura e da música brasileira. 2010, nós fizemos uma série de ações, lembrando o centenário do grande, do genial Noel Rosa. 2011 está aí Mário Lago, Assis Valente, e nós estamos aqui iniciando também, figura a gente já começa desde cedo. É um conjunto de homenagem ao centenário dessa figura extremamente importante para a cultura brasileira, que foi o grande Luiz Gonzaga. Augusto, a importância de Luiz Gonzaga, quando fala de Rei do Baião, é que veio uma série de cantores, enfim, uma série de um corredor cultural atrás dele muito grande. Queria que você explicasse um pouquinho disso pra gente. Bom, a base de Luiz Gonzaga é a música autêntica brasileira, que é a música nordestina. Ela tem uma fonte moura, é a coisa lá dos árabes antigos, aquela pinicada de Sansão que eles chamam, o gemedor, né? Aquela sanfona gemendo. Uhum. E a genialidade está nisso. Aqueles aboios, as coisas de boiadeiros, enfim, tem uma coisa... A questão do campo, né? É, do campo. Agora, a sustentação do Luiz Gonzaga veio do intelectual, que era um gênio também, parceiro dele, Humberto Teixeira, que deu o avanço intelectual a ele, porque ele era uma pessoa ainda humilde. De origem simples, muito embora super inteligente, que hoje a cultura não discrimina os valores de cátedra. São facções de nossas regiões que têm analfabetos, inclusive, geniais. Por exemplo, o contemporâneo dele, João do Vale, semi-alfabetizado, né? Grande João do Vale. Mas uma genialidade assim, indiscutível. E ele veio daí, dessa origem humilde. Sim. Que houve até uma, não sei se brincadeira, mas na época se dizia que os Beatles iam gravar Asa Branca, que é a obra-prima dele. E isso ficou, o bochicho cresceu, o Tio Arão fez comentários nos jornais, enfim. Os Beatles não iriam gravar nunca, mas é devido ao valor da obra dele. Eles jamais iriam gravar, porque eles eram uma outra cultura, não tinha nada a ver com a cultura brasileira, e inglês não grava música de brasileiro, né? Mas posso falar uma coisa? Pior para os Beatles. Jurandir da Feira, você teve músicas suas que foram cantadas, gravadas pelo Luiz Gonzaga. Eu tive. Eu, na verdade, eu conheci o Gonzaga em Exu mesmo. Eu morava na Bahia, conheci através de um jornalista lá, José Malta, me levou para conhecer o Gonzagão, estudante, coisa e tal. Conheci ele em Exu e lá naquele negócio na casa dele, na intimidade, ficamos uma semana com ele, porque nessa época o Malta estava cuidando das coisas do Gonzaga e tudo mais. E eu fui para casa do Gonzaga, aprendendo violão ainda. Quando cheguei na casa dele, fiquei ali, aí ele, mas você não toca esse violão? Aí eu tirei o violão e comecei a tocar, uma musiquinha lá para ele, mostrando uma coisa. Ele disse, olha, é o seguinte, aqui tem uma cidade de Bodocó, que eu estou passando por fora, pediram uma música para Bodocó. E eu gostaria que, se você fizer essa música aí, eu vou ouvir essa música com muito carinho. Eu fiz a música, Bodocó. Depois ele gravou, aí eu fiz uma amizade muito grande com o Gonzaga, Eu vim da Bahia para aqui para o Rio, encontrei com o Rio do Hora, que era o produtor dele, na época, E aí já fiquei com o Gonzaga aqui, já participando dos shows, dos eventos dele, já ia, ficava lá no camarim com ele, fiz amizade, e ele gravou o Bodocó, essa minha música, Daí... Desencadeou, começou a gravar, todo ano ele gravava uma música minha, tudo. Então, pedindo, já que você veio com violão, tá? Vou pedir pra você tocar pra gente. Música gravada pelo Gonzaga. Vamos lá. Bodocodó, 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 bodocó. Ei, aô, ei, ei.
nos cafundó, de bodocó, de bodocó, de bodocó, nos cafundó, de bodocó, de bodocó, de bodocó, nos cafundó, de bodocó, de bodocó, de bodocó, nos cafundó, de bodocó, de bodocó, de bodocó. Nas caatingas do meu chão se esconde a sorte cega, não se vê nem se pega, por acaso ou precisão, mas eu sei que ela existe, pois foi velha companheira do famoso Lampião. Nos cafundó, de bodocó, de bodocó, de bodocó, nos cafundó, de bodocó, de bodocó, de bodocó. Nas veredas corre azar, sem deixar rastros no chão, nas quebradas caem as folhas, fazendo a decoração. Chora o vento quando passa nas galhas do Aveloz, chora o sapo sem lagoa, todos em uma só voz. Chora toda a natureza, na esperança, na incerteza de Jesus olhar pra nós. Nos cafundó, de bodocó, de bodocó, de bodocó, nos cafundó, de bodocó, de bodocó, de bodocó. Sai pra frente. Que maravilha. Algo que chama muito a atenção do Luiz Gonzaga, não sei se vocês concordam, é que ele foi o primeiro cantor nordestino que rompeu a barreira, né, que atravessou o país, levando um ritmo novo, um ritmo que ganhou todo o país. O Brasil tem aquela coisa do bairrismo que eu particularmente critico, de que o samba é carioca, de que o baião é do Nordeste. Não, ele atravessou essas fronteiras. Né? Ele rompeu tudo isso, porque naquela época foi muito difícil, né? Porque o Gonzaga, quando chegou aqui, ele chegou um cantor da noite, como qualquer outro que chega lá do chamado Nordeste. Kruner. E chegou numa situação pior, né? Porque ele chegou cantando uma coisa praticamente que não era muito divulgada, difundida. Música estrangeira. Que era música estrangeira. Música estrangeira. Porque o Gonzaga chegou quando ele chegou com o Bahia, foi a Praça Mauá. O Gonzagão tocou na Praça Mauá, em boate na Praça Mauá, entendeu? E ele cantava mesmo, assim, com a sanfoninha lá, puxando fole, tudo. Depois aí ele foi naquele programa daquele... que tinha um programa na época, que é o compositor, como é o nome dele? Ari Barroso, entendeu? Que não gostou, entendeu? Do Gonzaga na época, coisa e tal. E ele teve muitos obstáculos, né? O Gonzaga rompeu já no preconceito, porque naquela época o nordestino havia um preconceito. Hoje não, o Nordeste hoje está em alta, a coisa toda. Essa integração maior, entendeu? Mas antigamente era sinônimo de coisa de gente... Eu estava olhando na internet, esse negócio que você falou é verdade. Lá, pelo menos, está dizendo que, ao contrário, ele costumava cantar música estrangeira e no programa do Ari Barroso ele acabou tendo um sucesso enorme, sendo muito aplaudido, cantando uma música que não era estrangeira. Não me lembro agora o nome, que era uma música dele. No início, ele pelo menos, existem várias histórias a respeito do Gonzaga, né? Porque, na verdade... eu ouvi falar dessa forma, né? Que ele chegou no programa e tudo mais, aí aquele cara chegando com o chapéu de couro, queriam que ele tirasse o chapéu, entendeu? Com esse chapéu, não sei o quê. Não sei o quê. Não, mas isso aqui é da minha terra, lá dos vaqueiros da minha terra, lá dos aboios, coisa e tal. Eu estou mostrando na minha terra. O Gonzaga, ele teve uma grande coisa, né? Que ele não abriu mão, entendeu? Daquela coisa do estilo dele, entendeu? Da coisa nordestina. Ele tinha uma personalidade forte. Ele muito forte, porque o Gonzaga, na verdade, ele conseguiu eu acho que ele conquistou tudo pela personalidade forte, muito Tinhoso. forte. Né? Tinhoso, um homem inteligente, entendeu? Um grande ator. O Gonzaga era um grande ator também, uma pessoa que sabia entrar em situações assim, ele tinha um senso de humor muito grande. E o Gonzaga improvisava em tudo. Na casa do Gonzaga, a gente sentava e morria da risada. Eu ia para a casa do Gonzaga na Ilha do Governador. Na hora do almoço, tudo era na base da brincadeira, entendeu? Um homem assim, com uma presença de espírito muito grande. Então, ele rompeu tudo isso, né? E o Gonzaga, ele trouxe essa musicalidade, entendeu? Essa coisa brasileira, nordestina forte, né? E você sabe, nós aqui pensamos, nós que já estamos aqui no centro, quer dizer, já temos essa visão do Gonzaga. E o Gonzaga no Nordeste é um deus mesmo, entendeu? A homenagem que o Gonzaga vai receber no Nordeste esse ano, no centenário do Gonzaga, vai ser uma coisa impressionante. Entendeu? Que vai repercutir muito. Imagina São João o ano que vem, né? O centenário, é verdade. Centenário de Luiz Gonzaga. Justamente o centenário do Gonzaga. O ano que vem vai ser
uma badalação incrível, né? Porque a classe artística, entendeu? Tem um Gonzaga assim como sei lá o que, rapaz, é o guru. É a infraestrutura dos grandes compositores. Dos grandes compositores. Modernos, né? Dos grandes Caetano e Gilberto Gil dizem sempre nas entrevistas, nas reportagens, onde foram buscar essa criatividade, essa inspiração toda. É todo mundo. E, aliás, eles trouxeram o Luiz Gonzaga, porque teve um hiato na vida de Luiz Gonzaga, que ele ficou pelo menos uns 5, 6 anos no esquecimento. E o Caetano e o Gil trouxeram ele de volta. Aí ele começou a fazer sucesso de novo e estourou. Acompanhei essa época. Eu acompanhei de perto o Gonzagão nessa época que ele ficou um pouco afastado, né? Porque vieram muitas coisas, muitos estilos musicais que contribuíram para o Gonzaga ficar nos bastidores, entendeu? Não ficar na linha de frente. E como é que ele estava nessa época? Veio a Jovem Guarda, né? Depois veio aquele movimento todo. Depois aí, teve uma época que eu peguei o Gonzaga aqui, quando eu cheguei em 75, 76, quando eu cheguei aqui no Rio, uns 3 anos depois, o Gonzagão ele não tinha muito espaço para cantar. Eu fui com o Gonzagão várias vezes para a churrascaria Minuano, aqui nessa história que tem aqui. Cantor. Eu fui com ele. Ele ia cantar na churrascaria Minuano. Eu ia na veraneira do Gonzagão, que era veraneira vermelho que ele tinha. Mas no interior do Brasil ele atuava. Agora, nas festas juninas, naquele período de junho até setembro. Sempre, né? Agora é o seguinte, ele fazia aquilo com humildade, porque o Gonzagão era um homem que ele tinha que estar no palco, entendeu? Ele tinha que estar se apresentando, ele gostava. Porque o ambiente não importava o Gonzagão, o lugar não importava, porque ele ganhava todo mundo mesmo. Não, cantor de churrascaria. Era um carisma. Não sei o quê, brato comendo, batendo no E prato. ele teve um episódio também. E o Gonzagão, eu cansei de ver no Minuano, quando ele se sentia todo mundo comendo, cortando carne, prato quebrando, e criança gritando tudo, quando o Gonzagão botava o papo, aô! Todo mundo parava e... Aí ele dominava tudo. Antes da gente ir para o intervalo, eu vou pedir para você tocar um sucesso, de tanto sucesso que teve o Luiz Gonzaga, mas para a gente ir para o intervalo, toca para a gente um pouquinho de Que Nem Giló, por favor. Sim, vamos lá, então. Se a gente lembra só por lembrar o amor que a gente um dia perdeu, saudade é que assim é bom pro cabra se convencer que foi feliz sem saber e não viveu. Porém, se a gente vive a sonhar o amor que se deseja rever, saudade então se assim é ruim, eu tiro os outros por mim, que vivo doida a sofrer. A quem me dera voltar pros braços do meu xodó, saudade assim faz doer e amarga que nem Giló. Mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar, saudade meu remédio é cantar. Maravilha. Vamos para o rápido intervalo, então. O Alérgio Debate volta já já. Não saia daí.